E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia, está Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Pedia-lhe que começássemos por esta questão das taxas de IVA e esta controvérsia entre o PSD e o PS, sobretudo. Eduardo Catroga garante que o PSD não vai aumentar impostos, Pedro Passos Coelho diz o mesmo, mas diz que vão rever as tabelas de IVA, ou seja, passar uns produtos de uma tabela para outra. Não é a mesma coisa? Vamos lá ver. Eu acho que é realmente uma controvérsia, uma tal radicalização agora nesta parte da campanha ou da pré-campanha, já não sei, que efetivamente há aqui uma discussão acerca de um assunto do qual nós não temos ainda os pormenores. Porque o que sabemos efetivamente é que é preciso o tal choque de competitividade para as empresas e para a economia portuguesa. Entre essas medidas estava a mexer na TSU, na tal taxa social única. Se é para mexer em contrapartida de diminuir despesas de outros setores, portanto, emagrecer um pouco o Estado no seu global, é uma questão. Se é para mexer em contrapartida do IVA, resta-nos saber em que ponto é que essa contrapartida se vai mostrar. Ou seja, eu li hoje, aliás, o que há pouco... Mas passar um produto da taxa intermédia de 13% para 21% é tornar o produto mais caro. Depende da maneira como esse mix de produtos vai ser trabalhado, porque eu estava-lhe a dizer que li há pouco o que acabou de referir, que é a entrevista do professor Eduardo Catroga ao Diário Económico. E nessa entrevista há uma questão fundamental, é que o professor, que afinal está na base do programa eleitoral do PSD, diz que isso só será apresentado no próximo governo e para o próximo ano de 2012. O que quer dizer que quaisquer pessoas conscientes e competentes vão ver todo esse balancear entre diversos tipos de taxas, a mínima, a taxa máxima e a tal taxa intermédia, que nem sempre existiu, porque só existe em Portugal há cerca talvez de uns 15 anos, penso eu. Para si faz sentido existir? Depende daquilo que lá está. Neste momento, o que lá está são determinado tipo de atividades que lá está, que tem aqui uma... que têm alguma importância na questão das exportações. Por exemplo, fruta, produtos hortícolas, vinho, petróleo, captação de energia solar, prestação de serviços e mais uma série de coisas. Mas vamos ver. Tiraria alguma coisa daqui e passava para outra? Há uma coisa que tem a ver com a taxa mínima. E a taxa mínima, e muito bem, eu já vi apontado por vários economistas, deve ser aquela que faz parte do chamado cabaz básico das famílias portuguesas. E, portanto, todos os bens que fazem parte desse cabaz, e até também já vi uma referência que me parece positiva, que terá o apoio na sua definição do INE. Isso será a taxa mínima. Depois, vamos ver, vamos pôr tudo à taxa máxima ou vamos pôr alguma taxa intermédia e para que produtos? E aí, penso que terá que se fazer um estudo sobre aquilo que efetivamente é importante ou aquilo que é verdadeiramente definitivo para as nossas exportações se manterem em determinado nível e, portanto, há um trabalho a fazer que ainda não está feito. Olhando para o que dizem Eduardo Catroga e Pedro Passos Coelho, Eduardo Catroga diz que devem existir duas taxas de IVA e já ouvimos a justificação de Eduardo Catroga, que era apenas uma opinião técnica. Passos Coelho diz que não vai acabar com a taxa intermédia. Para si, é possível haver exceções? Para mim, terão que se entender. Vamos lá ver, porque eles trabalharam ambos no programa e são ambos do mesmo grupo político-partidário. Mas, do ponto de vista económico, pode haver exceções à regra se se mantiver a taxa intermédia? Alguns setores... Se mantiver a taxa intermédia, acho que há setores que devem ficar exatamente na taxa intermédia, que são aqueles... Legalmente isso é possível? Legalmente será possível. É uma questão também de querer e de se poder fazer depois das contas devidamente feitas, porque eu acho que ainda ninguém as fez devidamente. Esta redução da taxa social única em 4 pontos percentuais, na sua opinião, deve ser para todas as empresas exportadoras ou devem ficar de fora aquelas que têm lucros mais elevados? Vamos lá ver. Eu acho que, em primeiro lugar, não sei se é 4% do CUR ou se é gradual. Gradual, segundo a proposta do PSD, que é o que me parece. Ao longo da legislatura. Pronto. Em segundo lugar, ter-se-á que ver para que empresas. Há empresas que não vão necessitar com certeza disso. Há empresas para as quais isso é muito importante. O que o PSD diz é que será para as empresas exportadoras Exatamente. E para as que conseguem evitar as importações. Pronto. Mas aqui é a tal substituição de importações, também que nós temos como um dos objetivos fundamentais para os próximos anos. Mas dizia que engloba... Que engloba muitas empresas em termos de exportação. Portanto, vamos lá ver. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso definir qual é o universo a que se vai aplicar essa graduação ou essa gradual diminuição da TSU. E como é que deveria ser definido esse universo, na sua opinião? Tem que ser com esses dois objetivos, que é as exportações e a substituição de importações. Depois, em segundo lugar, é para todas ou é para algumas em determinado tipo de escalões? Tudo isso eu acho que estamos um bocadinho a especular neste momento, mas o caminho parece-me positivo.
Esta descida faseada que o PSD propõe ao longo da legislatura, estes 4 pontos percentuais, é uma forma de ter menos impacto em termos de receita? É uma forma de provocar um choque menor na economia? Eu acho que é, sobretudo, o tal choque que é preciso provocar de competitividade, reduzindo custos de empresas, adaptando o mercado de trabalho, adaptando o sistema laboral, adaptando o funcionamento do Estado e permitindo que aquilo que efetivamente pode criar riqueza em Portugal tenha condições para, em anos de recessão, sobretudo, que são estes próximos, se possa desenvolver e possa ajudar o crescimento de Portugal. O Conselheiro de Estado Vítor Bento diz que uma descida menor do que de 5 pontos percentuais não produz grande efeito. Portanto, ele diz que esta descida de 4 pontos percentuais não fará grande diferença. Não fará efeito, isso tinha que ser maior. Mas eu penso que, se calhar, gradualmente, como se diz, essa aplicação da descida poderá levar a que, em determinada altura, vá para além dos 4. Aí está, por exemplo, uma economista que de certeza já fez as contas e, portanto, já viu qual é a repercussão que possa ter ou não essa diminuição da TSU. É melhor para a economia nacional aumentar a austeridade sobre as pessoas do que sobre as empresas? Eu penso que tem que ser repartida e acho que isso é que é justo. Agora, de qualquer maneira, vamos lá ver, as empresas é que criam empregos, é que criam postos de trabalho e, portanto, nós temos que dar uma atenção muito grande às empresas e à grande parte do tecido empresarial que temos, que são as PMEs. E acha que, de facto, as PMEs ou as empresas, de uma maneira geral, perante esta medida, vão, de facto, criar postos de trabalho ou podem, pura e simplesmente, ficar com mais lucros e não criar estes postos de trabalho? Isso pode ser controlado, isso pode ser vigiado e isso tem que ser a par com outro tipo de medidas, as tais que eu lhe digo, para fazer o tal choque de competitividade. Mas é importante. Eduardo Catroga diz também que, para diminuir os custos de trabalho, como se sabe que é um dos problemas da economia nacional, há 2 opções: ou baixar a taxa social única ou reduzir os salários. Não há outra alternativa, na sua opinião? Sim, mas como vê, é quase que uma ideia comum, e é talvez a única que eu vejo agora partilhada por todas as forças políticas, de que a redução de salários é uma questão que deve ficar neste momento de lado. Ninguém a quer fazer. Acha que é uma questão política ou ninguém quer fazer porque não os só política, eu acho que é uma suportam? questão também da realidade portuguesa. É que os salários portugueses não são assim tão elevados, na média, para que possa haver uma redução de salários sem grande sofrimento e sem grande exclusão social, que é um problema. Esta redução da taxa social única é sabido que vai provocar ou pode provocar alguma perda de receita em termos de segurança social. Consegue-se estimar até que ponto é essa perda de receita? Porque o único valor conhecido sobre a receita com esta taxa são o que está inscrito no Orçamento do Estado, que são 14.100 milhões. Mas Augusto Santos Silva diz que a quebra vai ser de 1.600 milhões. É possível estimar, de alguma forma, esta perda ou compensá-la? Eu penso que deve ser possível estimar a quem tenha os dados. E, claro, portanto, a partir daí é possível fazer uma estimativa e saber qual é a influência negativa. Mas também penso que pode haver como contrapartida noutro tipo de receitas e que, portanto, permitam que, ao fazer esta diminuição e esta cedência, se quiser, na recolha de receitas, por uma causa que é a tal causa que há pouco falámos, de trazer as empresas para um nível e para um patamar de maior competitividade, possa depois ser substituída por outro tipo de receitas e, sobretudo, por uma redução de despesas. Que alternativas é que vê, para além da alteração nas tabelas do IVA? Eu vejo a questão de que as despesas do Estado e, sobretudo, a despesa primária terá que ser estudada por quem vai ter responsabilidades governamentais e diminuída grandemente no próximo triênio. Alguma sugestão para essa redução da despesa? Penso que é ver perfeitamente que tipo de serviços públicos é que temos, o que é que é necessário desses serviços públicos, o que é que pode ser fusionado, o que é que pode ser reduzido, o que é que deve ser eliminado. Privatizações estão no caderno, há algumas já identificadas, há outras que serão ao longo dos anos. Penso que se devem fazer, mas não só por uma questão também de receitas, mas por eficiência. Ouvimos agora o PS a falar sobre a privatização da RTP e a dizer que o PSD não sabe do que fala e que quer, entre aspas, dilapidar o serviço público de televisão. Acha que se justifica o Estado ter presença na comunicação social ou que essa deveria ser uma privatização a Vamos lá ver, o Estado pode fazer serviço público também pelos canais privados, mas para além disso tem um canal privilegiado que é a RTP2. Os outros canais... E que deve manter, e que deve manter. Como está? Como está, talvez reformulado, com outro tipo de programas ainda, pergunto como está, porque há também a possibilidade de privatizar parte, alguns canais, fala-se. Mas eu diria, quando propostas. Se fala em privatização, e não é de agora, nem é deste momento político, fala-se sobretudo porque a RTP1, que é essa a grande máquina, acaba por ser um concorrente dos outros canais com o mesmo tipo de produtos, com o mesmo tipo de programas, com o mesmo tipo de concursos, com um noticiário
semelhante, até por vezes, digamos, mais dependente do governo que estiver na altura e, portanto, talvez aquilo que se gasta como indemnizações compensatórias para a RTP não tenha justificação num período destes, em que relativamente a tudo aquilo como já vivemos, então temos que defenderia uma desalavancar. solução intermédia? A minha solução menos intermédia... transferências? Não, a minha solução é mesmo manter o serviço público através da RTP2, embora reformulando os programas, porque hoje em dia há programas que deixaram de ser emitidos pela RTP2 e que tinham efetivamente essa missão de serviço público, ter também serviço público pelos canais privados, porque é possível fazê-lo, e vender a RTP1. Antes de terminarmos esta parte da entrevista, antes de irmos também à ajuda externa a Portugal, já vamos ouvir estas notícias, perguntava-lhe ainda um comentário a esta declaração de Eduardo Catroga em entrevista ao Económico. Eduardo Catroga diz que a Caixa Geral de Depósitos não é um banco transparente e até mencionou na declaração que ouvimos que toda a gente sabe que o Primeiro-Ministro pega no telefone e diz financiem o túnel do Marão, financiem uma autoestrada. Eduardo Catroga diz então que se deve diminuir o grau de interferência política na Caixa. Concorda e de que forma? Vamos lá ver, antes do professor Eduardo Catroga, um senador da sociedade portuguesa, como o professor Jacinto Nunes, já tinha referido há tempos uma certa desgovernamentalização que era preciso fazer na Caixa Geral de Depósitos. De que forma? Sendo um banco, portanto, completamente independente de quaisquer poderes políticos e de quaisquer poderes governamentais que hajam no momento. Mas eu devo-lhe dizer que acho que a Caixa Geral de Depósitos, neste momento, está no mercado e tem determinados objetivos, os quais, e esse é que é o ponto importante, através de um memorando de entendimento com o Fundo Monetário, com a Comissão Europeia, com o BCE, mas em vão ser relação à transformados. interferência política ou não, acha que deveria, por exemplo, mudar-se a forma de nomeação dos administradores? Ouça, eu não tenho dados para tal, mas penso que efetivamente ao longo dos anos, porque a Caixa tem um historial de banco centenário, houve sempre determinado tipo de nomeações baseadas no mérito das pessoas, na capacidade das pessoas terem competência para aqueles lugares. Se isso depois foi alterado, eu acho que neste momento já nem é muito importante falarmos disso. Mas dizia antes que devia ser mais independente. Eu penso que o que temos que fazer é, exatamente, fazer da Caixa um banco que sirva à economia portuguesa de uma maneira plena. E aí talvez o que tem... Mais para a economia, menos para financiar o Estado. Mais para a economia, menos para financiar o Estado, mais para as PMEs e mais para Portugal. Mais virada para Portugal. Porque é efetivamente aí que a Caixa Geral de Depósitos pode ter um papel importante. Rui Leão Martins, já voltamos a falar a seguir sobre o empréstimo a Portugal.